Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu estou aqui com a escritora Arlene Muniz, de Brasília, né? Ela vai recapitular um pouquinho quem é a pessoa dela e depois vamos falar sobre as novidades que ela está trazendo para nós, né? Antes de eu falar boa noite para a Arlene, eu quero pedir para você, meu amigo, minha amiga, que se inscreva no canal, deixe o seu like. E você aí que quer doar algum valor aí para ajudar o nosso canal, o Pix vai estar passando aí depois aí na edição do vídeo embaixo aí, tá ok? Olá, Arlene, boa noite para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Eu sou Arlene Muniz, estou com um vestido estampado, preto e branco, sou uma pessoa de estatura baixa, cabelo curto, mas castanhos, olhos pequenos, pretos. Sou professora, aposentada da Secretaria de Educação, e há 5 anos eu me aposentei e comecei a escrever histórias infantis inclusivas, histórias para crianças, e minha neta ilustrou o meu primeiro livro. Então, eu escrevi esse livro, O Meguinho Sapeca, onde conta a história que tem um menino surdo, mas Sapeca que vem é o gatinho. Mas a história gira em torno do menino, do amigo do dono do gato, que é surdo, porque ele ensina Libras para essa criança. Então, todos os dias eles vão brincar e ensina Libras. Então, esse foi o primeiro livro, eu já tinha feito uma entrevista com o Rodrigo falando desse livro. Esse livro está aqui em português, ele tem, mostrando aqui, Rodrigo, o livro, a capa, e falando aqui tem o alfabeto em Libras, e a ilustração foi feita por minha neta, Júlia Leão. Ela ilustrou, fez o desenho aqui, então as crianças se identificam muito com esse desenho, porque foi por outra criança de 6 anos, e na história eu retirei algumas palavras e coloquei em Libras. Então, a editora é daqui mesmo, de Brasília, a Pena, e coloquei em caixa alta, letra grande, para que... Agora, me conta uma coisa, como é que foi a ideia de fazer essa coisa em Libras por surdos? Ah, tá. Eu sempre trabalhei com Libras, eu coordenei os professores de alunos surdos daqui do Gama, fui a primeira professora de Libras. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, há 30 e tantos anos atrás, eu já tinha feito o curso, porque eu conheci uma pessoa que era surda, e aí ele não tinha quem interpretasse. E eu fui fazer o curso em 2 férias, em janeiro, paguei o curso, veio um surdo de São Paulo, e com 2 professoras lá do centro de Brasília, e nós arrumamos uma turma e tivemos, então, esse curso. Então, eu fiz ele particular, e quando eu entrei na secretaria, eu já tinha o curso, então eu fui coordenar esse trabalho aqui na minha cidade. Aí o livro, eu decidi que meus livros seriam inclusivos, falando do aluno especial. Então, esse primeiro eu estou falando de um menino surdo, o segundo, agora, pelo FAC, eu e minha filha, a Reni Leão, escrevemos um livro, e o FAC aprovou, vai sair agora, talvez, para a Feira do Livro, dia 24, que é de um menino cadeirante. Tem um outro que é de um menino cego. Todos eu estou falando do ensino especial, para que essa criança se identifique, para que ela tenha uma referência, para que seja positivo. Estou falando de uma maneira que ela consegue, que ela pode, que ela vence. Estou colocando as coisas positivas, mesmo que ela tenha uma deficiência, não atrapalha o desenvolvimento dela, intelectual, mental, isso não atrapalha. E ela pode tudo dentro das suas limitações. Então, e todos os meus livros, Rodrigo, vai conter Libras.
Eu tenho esse propósito porque eu comecei com isso e eu acho que eu tenho que favorecer. Ontem eu estive numa escola e as crianças interessadas demais em aprender Libras, cantaram em Libras, aprenderam o alfabeto. Então, eu acho que isso é muito importante. Tem que ter acessibilidade a esse aluno surdo. Então, ele tem aqui, através do livro, o professor tem Libras para contar a história. Esse primeiro livro tem algumas palavras em Libras. Já o segundo, nós colocamos toda a história em Libras. Um lado é português, outro lado é Libras. Mas eu não parei, não, porque eu pensei também... Você está falando muito aí de Libras e tal, né? Mas você nunca pensou de fazer um livro seu em áudio para que as pessoas deficientes tenham acesso? Ah, tá. Aí eu pensei no cego. E aí eu mandei fazer o livro em braille. Tá aqui, eu estou mostrando aqui o livro em braille que eu mandei fazer e distribuir aqui nas bibliotecas onde tem alunos cegos, da Biblioteca Nacional, nas principais bibliotecas, eu doei o livro em braille. E também eu fiz aqui, que eu estou mostrando agora nesse momento, ele em alto relevo para o cego. Então, ele vai ler ali a historinha, mas aqui tem o livro todo em alto relevo para ele, com os personagens, todas as folhas. Então, assim, eu estou trabalhando, dando acessibilidade para o surdo e para o cego também, né? Porque aí os demais têm mais facilidades para poder acompanhar e fazer essa leitura do livrinho. Certo. Agora, ainda o áudio, não consegui fazer. Talvez consiga agora no segundo em diante. Mas nesse primeiro, eu não fiz. Não, porque eu estou comentando também do áudio? É que tem um parceiro meu aí que faz umas lives comigo aí, ele é escritor, né? Ele chama JC Gomes. Ele está fazendo o livro... JC Gomes. Ele está fazendo os livros em áudio dos escritores que se interessam, sabe? Ele cobra R$1 por página. Me interessa. Depois você me dá o contato, por favor. Porque no segundo livro agora eu vou fazer pelo FAQ, e aí a gente já está modificando, melhorando e aumentando, porque cada vez que a gente escreve ou vai para as escolas e tal, a gente sente essa necessidade, né? De estar ampliando, de estar favorecendo a outro grupo de pessoas, de alunos. Ah, sim. E como é que foi para você ter o teu livro em braille? Porque poucos escritores mandam fazer, né? Como é que foi isso para você? Eu sou membro da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. Então, como eu já tinha algum trabalho desse livro em Libras e em braille, uns jogos, umas atividades que eu nunca mostrei para você, porque é muito material, tem 50 atividades, assim, nessa área. Eu fiz nas duas linguagens, que eu fiz um curso básico de braille, mas eu acho que se eu favoreço esses dois grupos de pessoas, os outros demais têm acesso. Então, aí sim eu estou fazendo a inclusão. E aí eu mandei fazer aqui no centro de Brasília, tem uma associação que passa o livro em braille. E aí eu mandei fazer por conta própria. Todo esse meu primeiro livro foi eu que custeei, né? Então, é uma tiragem foi particular. Esse outro, agora, eu tenho alguns livros para doar, que o próprio FAQ já mandou fazer, eu mandei fazer pela editora. Então, ele já vem da editora, com alguns que eu vou fazer a doação. Para essas entidades que têm um aluno especial, para os centros de ensino especial, para as bibliotecas, então já tem esse número de livros para fazer a doação. Uma sugestão para você, para o seu quarto livro, é fazer alguma história com Meninos da Pai. Tudo bem. Vai estar na minha lista. Como? Uma sugestão aí para você. Sim, ótimo. Eu acho que é por aí. A gente vai sentindo a necessidade, né? E vai ampliando. Então, as mães, quando eu mostro o livro, então faz do autismo, o filho tem alguma síndrome ou alguma deficiência, então elas já pedem para escrever sobre isso, né? Então, já tem uma lista aí para a gente fazer as histórias, e eu acho que é importante. Essas histórias, assim, eu criei essa primeira do meu livro,
eu chegava do serviço umas 17, 15, e minha neta vinha para cá. E aí queria pintar, desenhar, então eu já deixava na mesa papel, lápis, lápis de cor, lapiseira, e ela então vinha e pintava. Aí eu comecei, falei, vamos fazer, ilustrar uma historinha, eu vou falando e você vai desenhando. E assim foi. Então eu criei essa história dessa maneira. E eu já tenho, Rodrigo, 20 e poucas histórias, porque as outras crianças, amiga, prima, a filha da secretária e todo mundo vizinho vinha para cá desenhar. Então, eu tenho várias histórias também, já, assim, no rascunho, vamos dizer assim, mas que eles desenharam, pintaram, do jeito uns com tinta, outros com lápis, assim. Então, eles foram fazendo. Então, tem várias histórias que as crianças ilustraram. Uhum. E tem muitas animações nesses livros que você faz, assim, esse do surdo, por exemplo, tem para as crianças olharem, como é que é? Tem, ele é bem ilustrado, bem colorido. Eu usei a palavra errada, ilustrações, perdão. As ilustrações são grandes e bem simples, né? Porque foi a minha neta com 6 anos que desenhou, eu peguei o desenho dela, a gente só colocou um fundo atrás, mas a gente pegou o desenho dela, recortou e montou no livro. Então, fica parecendo assim que está em alto relevo, sabe? A figura. E são grandes e simples, pouca coisa em cada folha, para facilitar, porque esse primeiro livro é bem para criança bem pequena, né? Então, ele vai no máximo até o 3º ano. Então, é bem simples a história, o livro tem 20 e poucas páginas, e aqui eu estou mostrando aqui a minha neta aqui, para quem está conseguindo ver, no livro aqui, é pequenininho, mas dá para ver. Ela quando tinha 6 anos. Então, a história é bem simples, o gatinho é simples, o apelido do gatinho foi ela que colocou, o Meguinho, Sapeca. Aí todo mundo, por que Meguinho? Porque ela deu esse apelido, eu não sei por quê. Então, é um apelido carinhoso, e para mim, a minha paixão, assim, porque foi o primeiro livro que eu consegui publicar, então, eu achei importante. E quando eu publiquei esse livro, então, eu queria entrar numa academia, né, de letras, porque aqui em Brasília tem vários bairros, vamos supor que chamava-se Cidade... Cidade Alta? Não. Satélite. Cidade Satélite. E aí, cada um tem a sua academia de letras. E eu queria entrar. Na minha cidade não tinha ainda. Então, nós formamos, com um colega, a Academia Gamense de Letras. Estou mostrando aqui o emblema para o pessoal ver o logo da academia. Então, é daqui do Gama, onde eu moro, na cidade que eu moro, e nós fundamos em agosto do ano passado. E em dezembro nós tomamos posse. Então, nós já participamos de vários eventos da cidade, incentivando a leitura, levando livros infantis e outros tipos de livros também, poesias. E aí eu andei participando de várias coletâneas com poemas, estou mostrando aqui, algumas aqui. A primeira que eu participei foi sobre Paulo Freire, foi um concurso do Simplo, do sindicato onde eu trabalho, onde eu pertenço, né? E aí fui escrevendo alguns contos, alguns poemas e tal, participando dessas coletâneas. E nós estamos também fazendo agora, terminando a coletânea da Academia de Letras do Gama, que vai sair no ano que vem. Mas, assim, estou bem ativa nessa área da literatura. Aqui também tem os cordéis, eu sou cordelista e xilógrafo, né? Então, faço também as capas, os desenhos. E esses cordéis são mais educativos. Eu falei sobre a mulher, sobre a mãe, sobre uma cachorrinha que eu tinha, que é muito danadinha também, sobre as mãos, fiz sobre o Natal, boas maneiras, sobre a água, né? Aqui é sobre Brasília, minha cidade, virtudes. Aí fiz sobre Paulo Freire, sobre Lula, sobre... Esse aqui é o cordel do gatinho. Como tem um livro, às vezes a criança não pode adquirir o livro e tudo, eu fiz o cordel, que é bem mais baratinho,
e coloquei libras, o que tem lá no livro eu coloquei aqui no cordel. É uma linguagem simples, né, mais interessante para a criança, mais nordestino, né, o cordel, e aí eu coloquei a história em versos. Então, é uma outra maneira de ter o livro, né? Não tem um livro, você pode adquirir o cordel. Então, eu comecei no ano passado, depois daquela entrevista. Qual que é o teu livro mais atual dos infantis aí? Não está comigo ainda, porque já está na gráfica. Esse que eu te mostrei agora, que eu falei, Medinho Sapeca, é o primeiro livro, mas é o único que eu tenho em mãos, porque o outro não chegou, vai chegar no final do mês. E aí vai ser lançado, provavelmente, na feira do livro daqui de Brasília. Vai começar dia 24 agora de novembro. Então, eu provavelmente estarei com um livro novo lá, lançando lá. E vou lançar também na livraria Presença, aqui de Brasília, no dia 3 de dezembro. Vai ser o lançamento lá, oficial, né? Então, nós vamos estar lá com esse livro. E aí... Agora, sobre o livro de cordel, voltando ao cordel, eu queria que você lesse um trechinho para nós aí do cordel de Natal, já que a gente está se encaminhando aí para a época natalina, né? Vem bem a calhar. Tá, beleza. Eu vou pedir minha filha para ler aqui, porque minha voz já está fraca, porque eu estive 2 dias nas escolas, e aí a voz está ruim. Mas minha filha vai ler. Não precisa ler todo, lê só um trechinho, só para mostrar. Vai ler. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Vou ler, então, um trechinho, o início e o fim. O Natal é, para mim, uma data sem igual. Nascimento de Jesus, da família Leal. As comidas tão gostosas, na época genial. Eu fico sempre feliz com a época do Natal e vejo que é tradição, também tem coisas banais. Vamos sempre preservar, comemoração legal. Se eu fosse Papai Noel, ia todos presentear. Também fico triste ao ver uma criança só olhar, outros que estão recebendo um presente para ficar. Uma data como essa, ninguém jamais tem igual. Essa comida é gostosa, seja de doce ou de sal. Vamos sempre festejar nosso querido Natal. Maravilha. Ela leu alguns trechos só do cordel, né? O cordel é uma... Obrigada, Reni. É uma história com início, meio e fim, né? Então, ele é mais comprido, ele é maior. Então, ela leu alguns versos aqui só para resumir, para ter ideia. Estou mostrando aqui a capa do cordel, é uma árvore de Natal, né, em preto e branco, e fala Nosso Querido Natal, é o título, cordel de Arlene Muniz. Então, assim, a gente tem desenvolvido esses temas, e tem vários temas para fazer ainda do cordel, mas haja tempo para fazer, para terminar e tudo, né? E ele é feito... Tudo ótimo, voltamos. Você estava falando sobre o cordel, mostrando o cordel natalino. É a xilogravura, que é na madeira, tá? Então, estou mostrando aqui, e a gente faz com a goiva, né? E vai tirando o excesso, deixando umas partes brancas, outras pretas, para poder depois, quando passar a tinta, ele sair no papel. Então, é tipo um carimbo, né? A gente faz manualmente. Aí eu estou mostrando aqui como é que se faz mais ou menos o cordel. Então, isso aqui é trabalhoso e demorado. A gente desenha, depois passa no papel vegetal, depois passa para madeira, para depois passar a tinta, para depois fazer a matriz, aí que vai fazer o cordel. Então, é meio trabalhoso, é demorado. Mas Rodrigo, eu queria te falar uma experiência tátil, estética tátil, que eu desenvolvi aqui para uma feira lá da Biblioteca Dorina Noil, em Braille, e aí eu fiz essa técnica aqui, e aí eu queria falar sobre ela. É o seguinte, eu fiz um quadro, vou mostrar aqui para as pessoas, um quadro que está desenhado
uma flor, aí eu fiz também em braille para a pessoa, eu fiz em braille essa história e relatei esse quadro, o que é, que experiência é essa. Vou falar para você. O projeto chama Experiência Tátil, Respeito, Acessibilidade e Inclusão. É uma flor, né? E esse título dessa obra eu coloquei Flor, Cor, Aroma e Poesia. É o projeto como um todo. E o quadro é bidimensional, tem 2 dimensões apenas, ele é emoldurado numa madeira preta, 40 por 40, com a técnica de decopagem, que é aquela colagem do papel na madeira, a obra está com aplicação de cola colorida, e nas suas extremidades da figura, das pétalas da flor, está em alto relevo. Então, para facilitar a identificação do desenho. Geralmente, o artista plástico, ele faz, quando ele quer fazer por surdo, ele faz nessa maneira, para que ele passe a mão e sinta o alto relevo da flor, entenda um pouco. Só que essa maneira de fazer o quadro não é muito boa para o cego. Só tem 2 dimensões, ele passa a mão, às vezes confunde, não entende muito bem. Então, eu peguei esse quadro aqui e coloquei ele em 3 dimensões, que aqui tem um jarro preto, é o jarro mesmo, coloquei serragem dentro, está pesado, fiz uma flor de pano, tá? Com a pétala de seda, coloquei perfume nessa flor, porque aí o cego podia cheirar, sentir um pouco, e ele identificava. Então, aqui, sendo em 3 dimensões, que é o ideal para o cego. A arte que ele precisa ver é essa, ver no sentido sentir, né? Uhum. Então, essa obra aqui. E depois eu fiz, aqui eu estou mostrando, 2 mãos abertas, segurando o globo terrestre, e nesse globo terrestre eu coloquei, então, serragem onde era terra, e deixei o mar sem nada, liso. Essa mão eu passei camurça para ficar asprazinha, parecendo a pele. Coloquei unha, né, nos dedos para ele identificar. E em cima do globo terrestre eu coloquei uma plantinha de plástico para ele poder pegar. Representando aqui o nosso mundo, né, que é um mapa mundo, e que as pessoas precisam, então, sustentar, levar esse meio ambiente, cuidar do meio ambiente, levar o mundo em nossas mãos, depende de nós. Estamos vendo aí as consequências desse calor absurdo, das enchentes e tudo mais, pelo aquecimento global, né? Então, eu quis passar essa ideia, e essa experiência tátil foi muito boa. Os cegos lá passaram por isso, eu filmei, eles deram depoimento, e quem não era, quem tinha visão, né, quem era vidente, eu fiz a experiência com um tecido, colocando, então, no olho da pessoa, para ela sentir, se colocar no lugar do cego. Para mim, essa experiência foi muito boa, positiva, e os meninos cegos lá da biblioteca de Braille, os visitantes gostaram muito, e eles, então, parabenizaram, e um pai disse assim, eu esperei isso muito tempo para meu filho ter essa oportunidade de ter uma arte tridimensional, onde ele possa entender realmente o que está sendo passado. Maravilha, Arlene. Você quer colocar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Eu acho que não. Aqui não sei se eu expliquei tudo, se eu falei, mas, assim, para mim, essa experiência está muito positiva, e o que eu estou fazendo com Braille e com Libras, eu acho que eu estou favorecendo a todos para que tenham acesso à cultura, à literatura, às histórias, principalmente ajudando os professores. O livro já vem em Libras para facilitar ele contar a história
para esses meninos e atingir de uma forma geral a capacidade de desenvolvimento, de leitura e de escrita. Uhum. Olha, eu quero te agradecer muito, viu, Arlene, por ter topado participar aqui comigo mais uma vez e daí dizer que você indicou a sua filha também, né, para falar conosco. Sim, ela é psicóloga. E ela é escritora do próximo livro, dos 2 livros que eu escrevi, que vem aí, ela também está participando. Aí na próxima a gente participa juntos do outro livro. Isso. Você indicou ela e o Manuel Preto, né? Sim, Manuel é o presidente da Academia Gamense de Letras. E ele é escritor também. Por que eu não chamei eles até agora? Porque eu quis fazer contigo primeiro, né, pô? Senão é injustiça. Aqui está aparecendo a Rini, que é a psicóloga, que escreveu, que é escritora também, de cordel e de livros infantis. Ah, sim. Tá certo, então. Obrigado, Arlene, por tudo. Eu que agradeço. Foi um prazer, viu?